Você sofre com pernas inchadas, pés inchados, pernas inchadas? Pois é, você sabia que a gente tem um segundo coração? E hoje a gente vai falar sobre isso. Bruno, como assim um segundo coração? O que está acontecendo? Que história é essa? Pois é, hoje a gente vai falar sobre os músculos da panturrilha, que são considerados um segundo coração. E é importantíssimo que você me acompanhe hoje, porque se você perder o fio da meada, se você perder o raciocínio, você vai ficar para trás, você não vai conseguir acompanhar os próximos passos, tá certo? Para quem ainda não me conhece, sou Bruno Henrique, eu sou fisioterapeuta e eu ajudo as pessoas a se livrarem das suas dores em apenas 5 semanas. Se você ainda não segue aqui o perfil, se você ainda não segue o canal, se estiver me vendo pelo YouTube, se você estiver me vendo pelo Instagram e ainda não segue o perfil, já clica aqui em seguir, já clica aqui em se inscrever no canal, que é para você não perder nenhum dos conteúdos que a gente posta aqui, tá bom? E aí você vai ter acesso a cada hora mais conteúdos e, importantíssimo, que você me ajude a atingir mais pessoas, que você me ajude a ajudar mais pessoas, o maior número de pessoas possível que a gente conseguir. Minha missão é gerar o conteúdo para vocês e você tem a missão de me ajudar a fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas. Portanto, já compartilha as coisas que você já viu aqui, marca as pessoas que precisam ter esse conteúdo, marque elas aqui nos comentários, tá certo? Bom, vamos lá. Então hoje a gente vai falar sobre circulação sanguínea. E aí você já deve estar me perguntando, Bruno, o que isso tem a ver com fisioterapia? Calma lá, hoje você vai entender tudo. E como eu já te disse, é importante que você pare para prestar atenção aqui em mim, porque senão você vai perder detalhes importantes e aí você não vai fechar o raciocínio todo aqui para entender tudo, tá certo? Então vamos lá. Essa afirmação parece meio doida, né? Um segundo coração? Como assim, Bruno? Pois é, a gente tem o coração mesmo, bomba cardíaca, que faz a circulação toda do sangue, mas as nossas panturrilhas, a contração da musculatura que acontece lá na panturrilha, transforma a panturrilha numa espécie de um segundo coração, como se fosse uma bomba secundária para fazer com que o sangue circule por dentro das veias e das artérias, ou seja, do nosso sistema circulatório, tá bom? Do nosso sistema vascular. Bom, então vamos lá. Vamos começar a empilhar os tijolos para construir essa casa aqui. Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: você já deve ter notado, você já deve ter ouvido falar sobre a pressão. Então, o que seria a pressão arterial? Quando você deixa eu tirar a pressão. Deixa eu já te contar. A gente não tira a pressão de ninguém. Se tirar a pressão, o sangue fica sem pressão ele não circula. Então, a gente não tira a pressão. O nome certo é afere. A gente afere a pressão. Aferir, ou seja, medir. Deixa eu aferir essa pressão. Então, se você falava, deixa eu tirar a pressão, não fala mais. Se você, tira aqui a minha pressão, não tira a sua pressão, pelo amor de Deus, tá certo? Não é isso. E se você escutar alguém falando assim, com muito amor e carinho, corrige, ensina, tá bom? Não é tirar a pressão, é aferir a pressão. Então, quando a gente vai aferir a pressão de alguém, você já ouviu falar assim, a pressão normal é 12 por 8. O que seria esse 12 por 8? Primeiro, é uma abreviatura, é uma simplificação, na verdade, certo? Não é 12 por 8, e sim 120 por 80. Acontece que a gente corta o zero só para facilitar, certo? É como uma fração matemática, 120 sobre 80. A gente corta os zeros e aí ficou 12 por 8, beleza? Então, não está errado você falar 12 por 8 a pressão, tá tudo bem. Mas só saiba que a gente simplificou quando fala 12 por 8, certo? E por que isso acontece? Imagina uma mangueira transparente, certo? E dentro dessa mangueira tem um líquido, e esse líquido está exercendo uma determinada pressão sobre as paredes dessa mangueira, certo? E aí a unidade de medida para ver a pressão são milímetros de mercúrio, ou seja, é como se dentro dessa mangueira existisse uma quantidade de mercúrio no estado líquido, lá dentro dessa mangueira. E de acordo com que a pressão
com que esse líquido exerce sobre as paredes da mangueira, quanto maior a pressão, mais vai subir a intensidade desse líquido. Então o líquido ele está sempre com o mesmo volume ali dentro. Mas se por algum motivo a gente for lá nesse sistema, a gente for lá nessa mangueira e começar a pressionar, colocar, sei lá, mais ar ali dentro, algo do tipo, o fato de ter mais pressão ali dentro vai fazer com que o volume de milímetros de mercúrio se altere, vai aumentar ou diminuir. Então, quando a gente olha para essa mangueira, imagina que lá tem várias, como se fosse uma trena, uma régua com vários númerozinhos, lá tem vários números e a unidade é milímetros de mercúrio. Por quê? Porque o milímetro de mercúrio é um líquido, é um metal, no caso, em estado líquido, na temperatura ambiente, certo? Que ele tem uma oscilação melhor quando a gente compara com a pressão. Ele responde melhor. Então, se a gente colocasse água ali dentro, ele não ia responder exatamente a mesma pressão que a gente colocou com ar, não ia ser exatamente a mesma pressão que ia mostrar no volume de água sendo alterado, certo? Isso por conta do peso da molécula de água e assim por diante, tá bom? Então existe uma concentração que é medida em milímetros de mercúrio, tanto que isso muda, tanto que isso é variável, tá certo? Sendo assim, a gente está falando que a gente tem duas pressões no nosso corpo, duas pressões que o sangue exerce sobre as paredes do sistema circulatório. Em um determinado momento é 120, em determinado momento é 80 milímetros de mercúrio, certo? E agora, então, que você já entendeu tudo isso, já contextualizou tudo isso, vamos simplificar. Então, agora a gente vai simplesmente usar o termo 12 por 8 e eu nem vou mais usar a unidade de medida, tá? Milímetros de mercúrio, porque isso só vai dificultar. Mas pronto, primeiro tijolo da nossa casa construído, agora você já entendeu isso. E aí, o que é importante você saber? Bom, a gente tem o coração, e o coração bombeia o sangue, ele contrai, na hora que ele contrai, todo o sangue que está dentro dele vai ser expelido, vai ser jogado para fora, e vai sair pelas artérias. Portanto, sempre que o sangue saiu do coração, ele vai caminhar por artérias. E aí essa artéria vai se dividir em duas, depois vai se dividir em quatro, e assim vai se dividindo de acordo com os caminhos que ela vai chegando, certo? Que ela vai seguindo. E aí, chega um determinado momento que essa artéria se dividiu tanto, que ela tá fininha como um fio de cabelo. E aí a gente dá o nome de capilar. É um capilar sanguíneo. Bom, nesse momento, o sangue consegue extravasar, o sangue consegue romper as paredes ali, o sangue vaza pelas paredes dessa artéria e vai banhar, vai irrigar as nossas células, levando oxigênio, levando os nutrientes necessários para essas células, tá bom? Depois o sangue vai voltar para os capilares, só que agora, conforme ele vai retornando, não é mais capilar de artéria, e sim capilares de veias. Então, esse capilar vai se unindo, até formar as grandes veias, tá bom? Então, o sangue, quando ele vai retornar para o coração, agora ele volta pelas veias. Então, vai pela artéria e volta pelas veias, beleza? Olha só, eu já vou te fazer um parênteses aqui, um adendo. Existe alguma coisa desse sangue que saiu, levou oxigênio, levou nutrientes até as células, chegou lá, ele nutriu, ele oxigenou essas células, depois ele vai retornar. E quando ele retorna trazendo consigo gás carbônico e os dejetos das células, tá certo? Isso tudo vai cair na corrente sanguínea para esse sangue ser limpo e o sangue e assim renovar o processo. Portanto, fica circulando ali dentro. Leva oxigênio e nutrientes, tira gás carbônico e dejetos das células. Beleza? Só que alguma parte disso se perde. Ou seja, consegue extravasar, consegue vazar nas paredes, mas não consegue retornar. E para isso a gente tem um outro sistema que caminha em paralelo ao sistema circulatório, ao sistema vascular, que é o sistema linfático. E é por isso que a mulherada faz drenagem linfática. É por isso que num pós-operatório, principalmente no pós-operatório de cirurgia plástica, é muito orientado a drenagem linfática e assim por diante. Porque vai ajudar a retornar esse líquido que saiu e não conseguiu voltar, tá bom? Nosso tema de hoje já está complexo, então eu não vou
adentrar no sistema linfático por hoje, tá bom? Se você quiser saber mais sobre isso, não tem problema nenhum. Para eu saber que você quer, só coloca aqui nos comentários, coloca assim, sistema linfático, ou melhor ainda, drenagem linfática, vai ficar mais fácil de você saber e não esquecer no final. E se eu ver que tiver comentários aí sobre drenagem linfática, eu explico esse sistema todo para você, tá bom? Mas por hora a gente não vai entrar nesse mérito para esse vídeo não ficar maior do que ele já precisa ser, para não ficar mais complexo do que ele já vai ser, tá bom? Então vamos lá. Recapitulando, o sangue sai do coração pelas artérias, ele volta no coração pelas veias, tá bom? Quando o sangue sai do coração, que é uma bomba cardíaca forte, o coração faz buf, o sangue vai sair com uma pressão maior e vai retornar até voltar, essa pressão tá menor. Quer ver isso só? Imagina que a gente pegou uma mangueira e você vai lá e abre completamente essa mangueira. Quando você abre, a água vai sair dessa mangueira com a pressão muito... Desculpa. Você abriu uma torneira. Quando você abriu essa torneira, a água vai sair dessa torneira com uma pressão muito forte. Agora, se a gente pegar uma mangueira bem comprida, rosquear nessa torneira, e a gente abrir a torneira de novo, de igual maneira, com muita força, lá na ponta da mangueira, a água agora já não sai com a mesma pressão. Essa pressão se perde ao longo do sistema, ela se perde ao longo da mangueira. Então a borracha da mangueira ela vai dilatar e absorver um pouco dessa pressão. E aí lá na ponta da mangueira, agora a pressão não é a mesma que era na torneira sem a mangueira. Por mais que o fluxo de água que esteja passando ali seja sempre o mesmo. Certo? Conseguiu compreender isso? Por que isso é importante? Para você entender o seguinte, quando o sangue sai do coração, ele exerce uma pressão muito maior do que no final de toda a volta, quando ele desceu lá para o pé, subiu tudo de novo. A pressão que chega aqui em cima de volta no coração é menor, tá bom? Então, em condições normais, o que é aceitado como uma pressão considerada normal, dentro da normalidade, é o seguinte, quando o sangue sai do coração, 120, e quando ele volta, 80. Portanto, a pressão 12 por 8. A pressão ideal é 12 por 8. Tem gente que a pressão ideal é um pouco mais alta, tem gente que a pressão é um pouco mais baixa. E aí fala assim, minha pressão é alta normalmente, ou minha pressão é mais baixa normalmente, tá? Isso é normal, isso é aceitável que se varie de indivíduo para indivíduo, mas a média da população é 12 por 8, por isso que isso é aceitado como uma pressão normal, uma pressão considerada normal. Beleza? Bom, agora que você já entendeu por que até tem essa variação da pressão, tem outra coisa que eu preciso te contar. Lembra da história da mangueira? Vamos mudar um pouquinho ela. Vamos falar que é o seguinte, ao invés da gente ir lá na ponta da mangueira, ao invés da gente ir na torneira e colocar uma mangueira, então tem lá a nossa torneira, você abriu o máximo que dava. A água vai sair exercendo uma pressão muito forte, certo? Vai sair aquele fluxo de água e exercendo uma pressão muito forte. Se a gente pegar uma mangueira de borracha, bem comprida, foi lá e conectar na ponta dessa torneira, a borracha então vai absorver, ela vai estender, dilatar um pouquinho e absorver um pouco dessa pressão. Consegue concordar comigo? Por isso que lá na ponta do sistema, lá na ponta da mangueira, a pressão que a água exerce, por mais que seja o mesmo fluxo, certo? O fluxo não se perdeu, a quantidade de água que estava saindo na torneira é a mesma quantidade que vai sair agora na ponta da mangueira, só que com a pressão menor, certo? Agora imagina que a gente foi lá e desrosqueou essa mangueira e a gente prendeu um cano lá, um cano rígido, um cano, aqueles canos de construção normal, rígido, certo? A gente colocou um cano lá e na ponta desse cano a gente colocou uma outra torneira, ou que a gente nem precisa colocar torneira. Quando a gente abre a torneira agora e tem um cano na ponta dela, a pressão que vai se dar lá na ponta do cano é muito parecida com a pressão que sairia lá na torneira. Por que isso? Porque como o cano é rígido, ele não dilata, a única variação de pressão que tem é o seguinte, agora a água tem um percurso maior a percorrer. Portanto, a água agora, como ela tem mais lugar para se acomodar, a pressão vai ser um pouco menor. Mas mesmo assim ainda é uma pressão maior do que quando a gente estava com a torneira, com a mangueira conectada na torneira. Certo? Conseguimos? Estamos juntos até aqui?
tamo junto até aqui. Já pausa aqui e já me dá um like, você tá vendo pelo YouTube aí, que é pra a gente absorver todo esse conteúdo aqui, tá bom? Tá me vendo pelo Instagram, já clica aqui em curtir, já pausa, absorve esse conteúdo, beleza? Deu certo? A gente já conseguiu com isso atingir mais pessoas. Vamos seguir aqui então. Bom, vamos lá. Então o que acontece? Nosso coração é uma bomba que contrai, quando ele contrai, o sangue vai sair pela artéria, como você já sabe. Só que a parede da artéria, ela tem tecido muscular em volta. Então é uma parede que é mais rígida, feita para suportar essa pressão toda que o sangue faz quando sai do coração. Então é uma parede mais rígida. Portanto, a pressão ali nas paredes da artéria, como ela não dilata para absorver isso, a pressão é maior, algo em torno de 120 milímetros de mercúrio, os 12 que a gente conhece. Agora, o sangue foi, chegou lá nos capilares, saiu, banhou toda a célula, irrigou as células, vascularizou essas células, tudo aquilo que a gente já conversou, e ele vai voltando. Quando ele volta para a veia é levemente diferente. A gente não tem uma camada de músculo que envolve a parede da veia. A veia agora ela é mais molinha. Se a gente pegar uma veia, a gente consegue apertar com facilidade. Uma artéria é mais rígido para a gente apertar. Então a veia é um canudinho desse de tomar refrigerante, um canudinho de plástico. Você aperta com facilidade, certo? Portanto, ela dilata. O fato dela dilatar, além dela estar mais longe do coração, então é a história da ponta da mangueira, além de tudo, ele dilata. E quando ele dilata, ele absorve um pouco dessa pressão. Então, a ponta no final desse sistema, a pressão na ponta do final desse sistema, agora, lá no final do retorno venoso, é menor. E é por isso os 8, 12 por 8, ou, de novo, 120 por 80. Beleza? Tamo junto até aqui, tudo certo? Agora você já entendeu como funciona esse esquema da pressão arterial e assim por diante. Agora, eu preciso adentrar com você na questão de anatomia mesmo da veia e da artéria. Então você já entendeu que a artéria ela simplesmente tem que ser um tubo rígido, entre aspas, um tubo mais espesso, um tubo capaz de suportar essa pressão. E por que a veia não é assim, Bruno? Então por que a veia não é rígido também para conservar um pouco mais dessa pressão dentro desse sistema? Porque você está me contando que o fato dela ser mais maleável, ela absorve essa pressão e a pressão vai diminuir. Por que isso? Olha só. O sangue normalmente vai sair do coração e ele vai descer para as pernas. Tá? A não ser que você esteja deitado, ele vai descer, seja sentado ou seja em pé. E para descer existe a gravidade, e a gravidade ajuda já nesse processo. Só que para retornar, o sangue tem que vencer a ação da gravidade e com uma pressão diminuída, porque agora ele está mais longe da bomba que faz tudo isso funcionar, certo? E é por isso que a veia ela é mais molinha. Porque dentro da veia, então imagina só, lembra que eu falei que a veia é um canudinho? Imagina que dentro desse canudo existem válvulas, nesse sentido assim, ó. E aí acontece o seguinte, o sangue, quando ele quer passar, essa válvula abre, o sangue passa, e quando a válvula quando o sangue quer retornar, a válvula fecha e impede que isso aconteça. Então toda vez que o sangue quer ir para o sentido certo, ela abre, quando o sangue quer retornar, ela fecha. E assim acontece a cada bombear do coração. Então o coração bombeia, essa pressão que é pequenininha, que já é menor quando chega lá na artéria, é suficiente para abrir a válvula. Aí a pressão acaba porque bombeou, parou, bombeou, parou, bombeou, parou o coração, certo? Então a válvula faz assim, abre, o sangue quer retornar, fecha. Veio outra pressão do coração, abre, quer retornar, fecha. Abre, quer retornar, fecha, certo? Então, para ajudar o retorno venoso, o retorno desse sangue que está dentro das veias, existem essas válvulas aí. Só que o que acontece? Se dependesse só do coração para bombear isso e fazer todo o sistema andar dali para frente até voltar, ficaria muito complexo para ele. Portanto, os músculos que estão ao redor, e agora estamos chegando onde a gente queria, hein? Presta atenção aqui. Os músculos que estão ao redor dessa veia, conforme ele contrai, o fato dessa veia ter a parede molinha, como um canudinho, quando o músculo contrai, ele aperta a veia.
e ele vai apertando a veia. Cada contração do músculo vai apertando uma veia, vai apertando uma veia. E quando essa veia aperta, o sangue que está ali dentro dela tem que caminhar para algum lugar. E aí, de novo, entra a válvula na história. Tem sangue aqui dentro. O músculo fez isso com a veia. Portanto, o sangue que estava aqui dentro tem que ir para algum lugar. Como tem a válvula, esse sangue só vai para cima. Aqui para baixo, essa válvula não vai deixar. Então, a pressão aqui vai empurrar o sangue para algum lugar, a válvula abre. Puf, ele sobe, a válvula fecha. Outra contração muscular, e assim vai acontecendo. E é por isso que a nossa panturrilha é considerada um segundo coração. Para pessoas que ficam muito tempo em pé, trabalham muito tempo em pé, por exemplo, enfermeiros, médicos, seguranças, policiais, professores, muito tempo em pé, enfim, qualquer um que fica muito tempo em pé é importantíssimo que se movimente, que ande, que dê alguns passos, porque conforme você vai andando, a musculatura da panturrilha vai exercer essa pressão nas paredes da veia, no lugar mais distante possível, ou seja, lá na panturrilha, lá próximo ao pé, onde o sangue tem mais dificuldade para voltar, porque é onde tem a maior subida para ele vencer, tá certo? Então os outros músculos fazem de igual maneira, mas como a gravidade tende a jogar tudo para baixo, não fosse a musculatura da panturrilha exercendo essa parede em cima das veias lá, tudo isso ia ficar represado lá, tá bom? E aí agora a gente chega naquelas histórias de, poxa vida, eu vejo que quando eu chego em casa, que eu tiro a minha meia ou que eu tiro meu sapato, o calçado que eu tô, tá marcado, a meia marca a minha perna, porque fica inchado. Então acontece o seguinte, às vezes a pessoa não tem nenhum problema de circulação, a pessoa não tem nenhum problema cardíaco, ou seja, o coração está sendo uma bomba eficaz, eficiente, consegue desempenhar o papel dela de mandar o sangue para frente. Com as veias e com as artérias está correndo tudo bem, a pessoa já foi no vascular, está tudo bem, está tudo certo, não tem nenhuma obstrução no meio desse caminho, certo? Se tiver uma obstrução, é um perigo, tá? A gente está falando, por exemplo, de uma trombose, e como o vídeo já ficou grande e complexo, eu também não vou falar sobre trombose hoje, mas se vocês quiserem, a gente pode abordar isso também, o que é uma trombose, o que leva a uma trombose, assim por diante. Só deixar aqui no comentário, marca aí trombose, que a gente fala sobre isso, se você tiver curiosidade sobre isso, tá bom? Não tem problema. Então, várias coisas podem acontecer, mas você já fez todos os exames, já foi ao médico, já foi ao vascular, tá tudo certo com você, e mesmo assim você incha. E aí existem até as suspeitas de, olha, estou retendo líquido, poxa vida, mas eu já fui ver e o meu rim está funcionando perfeitamente bem. Ou seja, o rim é o órgão que filtra o sangue, então ele filtra, tira as toxinas do sangue e vai jogar na urina para ser eliminadas essas toxinas, certo? Se o rim não funciona muito bem, esse filtro fica obstruído, portanto dali para trás vai ficar tudo represado, e aí você começa a reter líquido, tá? Essa é assim, muito chulamente falando, que a gente retém líquido. A principal causa, né? O rim que não funciona direito, mas às vezes está funcionando legal, o rim está funcionando tudo bem, e mesmo assim ainda tem esse inchaço pelas pernas. Olha, deixa eu te contar, talvez se você simplesmente fizesse a panturrilha se movimentar, contração na panturrilha, isso não aconteceria. Então imagina alguém que trabalha no escritório, na frente do computador, o dia inteiro na frente do computador ali sentado, certo? Vamos pegar, por exemplo, um advogado. Então, normalmente advogados estão vestidos de roupa social, então advogadas de salto alto, os homens de sapato social, e ficam ali sentados o dia todo na frente do computador, lendo o processo e, enfim, montando o processo, montando as peças, como dizem eles, né? E assim vai, e assim por diante. E aí, se não tiver audiência, basicamente vai ficar o dia inteiro no escritório ali. O que vai acontecer? Você ficou o dia inteiro sentado, e o sangue então tá descendo, tá descendo, tá descendo. E existe todo esse sistema para fazer o sangue retornar. Só que sem a contração muscular, começa a reter. Então, principalmente pessoas que ficam muito tempo sentadas, precisam em algum momento começar a contrair essa panturrilha. Você pode fazer isso sentado mesmo, sabe? Você começa a bater o calcanhar no chão, movimentar a perna, só para ativar a musculatura.
Existe um segredo, não sei se eu podia contar isso, segredo, né? Segredo não se conta. Não, brincadeira, não é isso. Mas é assim, soldados, principalmente o soldado que está em vigília, então imagina num quartel-general, tem o soldado que ele está ali guardando aquele muro, enfim, aquela entrada e assim por diante. É muito fácil você ver isso naqueles soldados da Inglaterra, que tem que ficar parado, assim por diante, com aquele chapéuzão, aquela roupa vermelha e tal, e eles não se mexem por nada, não importa o que você faça com eles, você passa a mão na frente do rosto dele, você dá um susto nele, e a orientação dele, a missão dele, olha, você vai ficar aqui vigiando e você não se mexe, a sua função é ficar uma estátua que vigia as coisas aqui, certo? O fato dele ficar ali parado, sei lá quantas horas, não sei qual é o turno que eles ficam lá, se ele não fizer alguma coisa, olha o que vai acontecer. O sangue vai chegar lá embaixo, mas vai ter grande dificuldade em retornar. Chega uma hora que o sangue tem tanta dificuldade em retornar que falta para o restante do sistema. E se faltar para o restante do sistema, vai faltar no sistema nervoso central. E aí o corpo dá um jeito de fazer esse sangue chegar lá. O que o corpo faz então? Por um reflexo, digamos assim, desmaia. Para que desmaia? O corpo vai falar o seguinte: já que o sangue não está conseguindo vencer a ação da gravidade para chegar de volta aqui no sistema nervoso central, eu vou colocar esse indivíduo deitado. E aí, puf, cai deitado e desmaia, certo? Então, para que o soldado não desmaie, ele tem um truque que ele faz. Ele tem que ficar lá paradinho. Então, o que ele faz? Ele mexe onde ninguém vê. Lá dentro do coturno, lá dentro da bota dele, ele fica mexendo os dedos dos pés. E o fato dele ficar mexendo o dedo do pé ali vai ativando a musculatura. E essa musculatura, então, vai fazendo essa pressão sobre a parede das veias. E aí esse sangue agora consegue retornar. Porque se ele não fizer isso, ele vai desmaiar. Em algum momento. Uns vão demorar um pouco mais, outros vão demorar um pouco menos, de acordo com a eficácia do coração. Tem coração mais forte, coração mais fraco, assim por diante. De acordo com a sua altura, se a gente está falando que a gravidade interfere nisso, então quanto mais alto, né, maior o trajeto que tem para retornar, para chegar no sistema nervoso central. Então vários fatores interferem nisso, mas uma hora, invariavelmente, todos vão desmaiar se não gerar essa contração. Então é o que eles aprendem, um segredo que eles aprendem. Então por mais que pareça que o soldado está lá paradinho, ele tá se mexendo, era segredo. Eu não sei se eu podia fazer isso, não sei se o rei da Inglaterra depois vai vir atrás de mim porque eu falei isso e eu contei um segredo que não era para ser contado, mas deixa eu contar para vocês. Eles não estão paradinhos, eles estão se mexendo, senão eles estavam desmaiados. Bom, eu espero que você tenha conseguido entender a função da panturrilha, a função da musculatura de um modo geral, mas principalmente do músculo da panturrilha, como um segundo coração, como ajudar a bombear tudo isso. E aí, obviamente, você vai me falar, Bruno, mas e se eu tiver uma lesão, se eu tiver uma dor que me impede de fazer essa movimentação? Por exemplo, eu tenho uma dor aqui que me impede de levantar e fazer uma caminhada, ou de levantar e dar uma volta, porque eu tenho dor. Olha, deixa eu te contar. Que tal você procurar o seu osteopata de confiança para se livrar dessa sua dor? O seu fisioterapeuta? Porque você tem dor, quem ajuda é o fisioterapeuta. O seu osteopata ou ortopedista, enfim. Mas tem que procurar ajuda, tá? Eu nem ia falar isso nesse vídeo, estava até guardando isso para falar em um outro momento. Mas é assim, quando você quer comprar pão, você não vai na farmácia. Quando você quer comprar remédio, você não vai na padaria. Pão é na padaria e remédio é na farmácia. Portanto, se você tem problemas de peso e precisa melhorar sua alimentação, não é o seu vizinho que vai te ajudar. É o nutricionista. Se você tem dor, é o fisioterapeuta, ortopedista, enfim, alguém que tenha formação e capacidade para isso. Porque quando você quer um remédio, você não vai comprar na casa do seu vizinho. Portanto, se você quer ajuda, seja para uma dieta, ou seja para você ter orientações de o que eu tenho que fazer para melhorar, como eu faço para evitar de me lesionar, é um fisioterapeuta, é um nutricionista. Tá? Não, tentar fazer de maneira diferente, você vai pegar orientações erradas. Você vai tentar comprar um pão na farmácia e vai voltar de lá com hipoglós. Bom,
Outro dia a gente fala mais sobre isso, é algo que eu estou bolando aqui para a gente conversar extensivamente sobre isso. Então, vai ficar para ser nos próximos capítulos, tá bom? Ó, já deixa aqui nos seus comentários se você conseguiu entender todo esse sistema que eu falei que era complexo, né? Coração, veias, artérias, pressão e assim por diante. Bom, se você conseguiu, só me dá um joinha dizendo que conseguiu. Se você não conseguiu, fala assim, Bruno, não consegui. Eu explico de novo, não tem problema. Minha função aqui, de novo, é gerar o conteúdo para você. É te dar o maior número de informações, o maior número de clareza possível. E a sua missão é me ajudar a chegar em mais pessoas. Como você faz isso? Compartilhando esse vídeo ou simplesmente curtindo, dando um like, porque a própria plataforma vai entender que esse conteúdo é relevante e vai chegar em mais pessoas. E assim a gente vai conseguir ajudar cada vez mais e mais pessoas, certo? Então se você ainda não segue o perfil, já segue o perfil. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe um comentário aqui se você conseguiu entender, se você não conseguiu. E marca as pessoas que você sabe que tem uma retenção de líquido aí, não sabe de onde vem, principalmente se essa pessoa já fez exames e não tem uma causa aparente. Marque ela aqui para ela ter acesso a isso, a ter acesso à informação e a gente conseguir ajudar essas pessoas. Tá bom? Um forte abraço, boa melhora. A gente se vê em breve.